41% da superfície do planeta já se converteu em deserto árido. Outros 40% estão prestes a ser engolidos pela erosão contínua em diversas latitudes. Enquanto o globo perde suas últimas reservas verdes, a China centraliza uma ressurreição ecológica técnica sem precedentes. Pode-se notar como a areia cede lugar à intervenção humana planejada. Mas isso é apenas o começo. Um único homem forjou um caminho operacional completamente distinto ao longo de 30 anos. Ele implementou o plantio de 200 milhões de salgueiros para fixar fisicamente o solo instável. 196 mil painéis solares erguem-se agora como um símbolo de infraestrutura nacional. A câmera desliza sobre a imensidão verde que rompe a monotonia do horizonte. Tudo só se complica. Por que liberar 1.200.000 coelhos nesse mar de areia? A introdução de fauna em tal escala parece arriscada para o equilíbrio de uma zona em recuperação. À primeira vista, soa como uma contradição técnica, mas na prática, esses animais sustentam a vitalidade do sistema biológico criado. O processo revela os segredos mecânicos dessa extraordinária recuperação verde. Menos de 20 graus Celsius é a temperatura exata que os ventos cortantes impõem durante os invernos rigorosos na região de Kubuki, na China. Por que uma área geográfica onde o solo queima sob o calor escaldante do verão foi, no passado, um centro agrícola próspero? Aparentemente, a aridez sempre definiu este território hostil. Mas registros históricos revelam que vilarejos ativos, rios correntes e vastas pastagens sustentavam comunidades inteiras antes da degradação ambiental. Tudo mudou quando os ventos ganharam força física e a cobertura de grama desapareceu do solo. A câmera desliza sobre as marcas, onde a areia começou a se mover implacavelmente, engolindo casas, estradas e infraestruturas sob dunas móveis. Os residentes deixaram a região um a um. Mas isso é apenas o começo do colapso. Relatórios técnicos de 2025 indicam que 27,4% da área terrestre da China sofreu desertificação. Isso equivale a uma extensão territorial quase 4 vezes maior que o estado norte-americano do Texas. À primeira vista, parece apenas uma estatística geográfica, mas na prática resulta no colapso da biodiversidade e em tempestades de areia frequentes que erodem o solo superficial, tornando a recultivação quase impossível. Pode-se notar a escala real da destruição ao observar a perda massiva de recursos alimentares. 20 milhões de toneladas de produtos agrícolas são perdidas anualmente para este mar de areia em expansão. E isso ainda não é o limite dos prejuízos. O deserto de Kubuki expandiu-se mais de 25 milhas na direção leste em questão de poucas décadas. Milhares de acres de terras férteis foram enterrados sob dunas que alcançam até 200 pés de altura. Vê-se como a geografia foi reconfigurada, transformando a área no 7º maior deserto da China, com mais de 7.200 milhas quadradas de extensão total. A nação conseguiu não apenas frear essa catástrofe, mas reverter o processo tecnicamente. O desenvolvimento dessas estratégias pavimentou o caminho para sua ascensão como o maior rival estratégico dos Estados Unidos. 400 milhões de residentes nas regiões semiáridas do norte e noroeste da China viram seus meios de subsistência ameaçados pelo avanço contínuo das dunas. Ainda nas décadas de 1950 e 1960, o país lançou uma das maiores campanhas contra a desertificação já registradas na história técnica. Florestas de proteção foram plantadas em linhas extensas, o pastoreio de gado foi severamente restringido e numerosas perfurações profundas atravessaram camadas de solo poeirento. À primeira vista, o esforço massivo e os recursos ilimitados pareciam garantia de sucesso,
Mas na prática, os resultados foram estatisticamente nulos. O deserto continuou sua marcha implacável sobre as terras habitáveis. Mas isso é apenas o começo do desafio geológico enfrentado pela região. Por que todo esse investimento inicial resultou em fracasso técnico? Aparentemente, a mobilização de recursos em escala industrial deveria garantir a contenção da areia pela força bruta. Mas a China precisava de uma solução inteligente e adaptativa, e o ponto de virada surgiu com um homem, Wang Wenbiao, posteriormente conhecido como o Rei do Deserto. Wang não nasceu em berço de privilégios financeiros ou riqueza herdada. Pelo contrário, ele atuava como um professor com poucos recursos na Mongólia Interior, pedalando mais de 6 milhas através da areia todos os dias para alcançar sua sala de aula. Pode-se notar como o vento forte frequentemente enterrava sua bicicleta até a metade nas dunas móveis durante o trajeto difícil. A areia açoitava seu rosto e penetrava diretamente em seus pulmões com a força das rajadas constantes. Foi sob essas condições físicas adversas que ele formulou um compromisso técnico ousado. Se não pudesse escapar do deserto, faria o ambiente pagar aluguel. E o fato incrível é que ele executou esse plano em 1988. Possuindo apenas uma pequena companhia de sal, Wang decidiu tentar o que parecia impossível para os engenheiros da época. Ele investiu todas as suas economias e contraiu empréstimos adicionais para perseguir a ambição de transformar areia estéril em solo vivo. As autoridades o classificaram como um sonhador, mas Wang optou por viver fisicamente no deserto, medindo cada gota de umidade e observando as mudanças microscópicas no solo. Ele gastou centenas de milhões de dólares para erguer paredes de proteção contra o vento e plantar mais de 60 milhões de salgueiros. Vê-se como a vegetação começou a cobrir 1.500 milhas quadradas de terras anteriormente áridas. Depois, fica mais complexo. O verdadeiro avanço técnico ocorreu quando ele desenvolveu uma estratégia biológica inédita: a introdução de coelhos no ecossistema desértico. Hoje, mais de 1.200.000 coelhos da raça Rex habitam áreas que antes eram engolidas pela areia. Esta raça híbrida francesa é tecnicamente considerada o ouro branco da indústria de peles. Sua textura apresenta-se macia como veludo e lisa como pele de lontra, sem a presença de pelos grossos, o que valoriza cada pele em até $30 no mercado. A câmera desliza sobre a pelagem uniforme desses animais perfeitamente adaptados. Uma fêmea pode produzir 25 ninhadas por ano, gerando entre 200 e 300 descendentes. Além disso, suportam temperaturas de até menos 20 graus Fahrenheit e consomem volumes mínimos de água. Essa resistência torna a espécie perfeita para o ambiente severo de Kubuki, integrando-se ao ciclo de recuperação da terra. Mais de 300 pés de profundidade. Essa é a extensão vertical exata que as raízes dos salgueiros alcançam para acessar a água subterrânea no deserto. Wang percebeu que estabelecer sombra e uma fonte de alimento era o pré-requisito técnico absoluto para criar coelhos nesse ambiente hostil. As raízes dessas árvores funcionam como âncoras hidráulicas, fixando a tareia móvel e reduzindo a temperatura do solo para criar um microclima viável. Por que o plantio de árvores em um deserto de areia e tempestades exige uma execução técnica tão rigorosa e fé extraordinária? Aparentemente, bastaria inserir as mudas no solo arenoso e irrigar para obter resultados. No entanto, sem a preparação adequada, as tempestades de poeira violentas e a evaporação instantânea destruiriam qualquer vegetação desprotegida em questão de horas. Pode-se notar como a areia se move constantemente com o vento, exigindo intervenção humana pesada para estabilizar o terreno antes do plantio.
Trabalhadores identificam locais com alta retenção potencial de umidade e escavam fossos profundos, permitindo que as raízes toquem o solo úmido oculto sob a areia ardente. Cercas temporárias, construídas com malha de arame e junco, são erguidas ao redor das cavas para reduzir a força cinética do vento e impedir o soterramento imediato. As mudas de salgueiro recebem tratamento químico com uma solução de retenção de umidade e são plantadas diretamente, fixadas com estacas robustas para resistir ao arrasto aerodinâmico. Mas a estabilização das árvores é apenas a fase inicial da engenharia do ecossistema. Nas primeiras semanas críticas, cada planta é protegida por um escudo solar físico e recebe irrigação por gotejamento com volume milimetricamente controlado. Isso estimula o sistema radicular a perfurar o subsolo verticalmente em busca de recursos hídricos. Apenas quando a barreira vegetal estabiliza o microclima, introduz-se o segundo vetor do sistema, os coelhos REX. À primeira vista, parece uma operação pecuária padrão, mas na prática, os animais funcionam como biorreatores em fazendas ecológicas fechadas, nunca soltos na natureza. A carne supre a demanda alimentar e a pele atende às indústrias. Mas o ativo crítico é o esterco. Esse material orgânico carrega concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio, nutrientes químicos fundamentais que a areia do deserto não possui. Ao cair no solo, o esterco inicia a conversão química da areia estéril em humus rico e úmido. Vê-se que o processo de fertilização ocorre naturalmente, pois os coelhos não digerem sementes de grama. Elas retornam ao solo encapsuladas em pacotes naturais de adubo, pronto para germinar, iniciando a semeadura automática. Um ciclo ecológico fechado emerge. Salgueiros alimentam coelhos, coelhos nutrem o solo, e o solo sustenta os salgueiros. Os dados técnicos mostram que cada acre produz mais de 5 toneladas de humus por ano. Depois, fica mais complexo. Em um intervalo de 3 a 5 anos, a areia dourada inerte se transmuta em terra arável fértil. Graças a esse modelo de engenharia ecológica, mais de 200 milhões de salgueiros foram plantados, criando uma muralha verde maciça. A velocidade do vento é reduzida em até 90% ao atravessar a barreira vegetativa. A estrutura bloqueia fisicamente 15 milhões de toneladas de areia, consolidando a recuperação ambiental da região. $15 milhões de toneladas de areia são bloqueadas anualmente, reduzindo a instabilidade das dunas em até 90%. A recuperação do ecossistema em Kabuki começou como uma batalha física intensa contra o deserto, onde dezenas de escavadeiras hidráulicas e centenas de trabalhadores operaram quase sem parar para nivelar o terreno e construir barreiras de vento. Mas isso é apenas o começo da infraestrutura. Por que foi necessário tamanho esforço mecânico antes de qualquer plantio biológico? Aparentemente, a vegetação poderia crescer sozinha com o tempo, mas, sem a estabilização artificial das dunas, a areia móvel destruiria qualquer raiz nova em dias, tornando a recuperação impossível. Cerca de 700 a 800 milhas quadradas de deserto se tornaram verdes em poucos anos, fundando a base para o modelo de criação de coelhos REX. 1.200.000 coelhos não apenas reviveram a vitalidade do solo, mas geraram mais de 100 milhões de yuans em valor econômico por ano. À primeira vista, parece uma pecuária simples de pequenos animais. Mas, na prática, essa atividade garantiu sustento estável para milhares de lares em áreas antes engolidas pela areia. Com a economia local segura, a ambição do projeto cresceu para a construção da usina solar Juma, utilizando 196 mil painéis, arranjados no formato de um cavalo galopante gigante. A maior obra de arte energética do mundo, certificada pelo Guinness,
gera cerca de 1,5 bilhão de quilowatts-hora de eletricidade por ano. Isso é suficiente para abastecer mais de 200 mil pessoas. Vê-se como os painéis criam sombra e reduzem a velocidade do vento em 50%, ajudando a grama a crescer novamente. Coelhos, ovelhas e gansos atuam como cortadores de grama biológicos sob as placas, mantendo o solo estável. De 2010 a 2020, Kabuki provou que a economia ecológica funciona, gerando 10 bilhões de dólares americanos e tornando-se o modelo verde mais rentável da Ásia. Até 2022, o projeto economizou 760 mil toneladas de carvão e reduziu 1.805.000 toneladas de dióxido de carbono. Em apenas 4 anos, 2.600 acres de Mar Morto viraram um oásis energético. Então, o inimaginável aconteceu. Um relatório de 2023 do Ministério da Ecologia revelou que as populações de cervos selvagens, raposas do deserto e aves migratórias aumentaram 4 vezes em relação a 1990. Espécies desaparecidas ressurgiram na paisagem. A água subterrânea, o verdadeiro ouro líquido de Kabuki, subiu em média de 5 a 6,5 pés em 20 anos. Isso significa que perfurar um poço hoje requer apenas metade da profundidade que os avós da região precisavam cavar. Essa diferença marca a fronteira física entre a terra morta e a terra viva. Mais de 100 espécies nativas, como grama de penas, chopo do deserto e várias flores, retornaram ao habitat. Pode-se notar a areia dourada entrelaçada com a grama verde e manchas de florestas cintilantes sob a luz solar intensa. No entanto, a jornada não ocorreu sem controvérsias técnicas. Alguns especialistas argumentam que o papel ecológico dos coelhos foi exagerado e que a maior parte do sucesso deriva do planejamento estatal e investimento massivo. Além disso, várias zonas piloto relataram poluição por nitrogênio e o aparecimento de algas verdes, levantando questões sobre a sustentabilidade a longo prazo de todo o modelo. 4.000 milhas ao sul separam o ponto anterior da Austrália, local de um dos desastres ecológicos mais devastadores da história. 24 coelhos foram trazidos no século XIX apenas para a caça recreativa. Por que uma quantidade tão pequena resultou em uma praga continental incontrolável? O crescimento populacional parecia lento no início, mas, em apenas 50 anos, o número explodiu para mais de 1 bilhão, deixando as pastagens completamente nuas. Pode-se notar como as raízes das árvores foram destruídas, transformando 2/3 das planícies australianas em terras áridas, semelhantes a desertos. O governo tentou conter o avanço, construindo uma cerca de 2.000 milhas e liberando vírus letais. Vê-se o uso de explosivos e o abate em massa nos registros da época, tentando frear a infestação. No entanto, todas as medidas técnicas falharam em controlar os animais. Mas isso é apenas o começo da comparação. O que tornou os coelhos monstros na Austrália, mas salvadores na China? A resposta reside estritamente na ação humana e no planejamento. À primeira vista, parece ser o mesmo impacto biológico, mas na prática, em Kabuki, os coelhos Rex nunca foram liberados na natureza selvagem. O processo está apenas ganhando velocidade. Eles faziam parte de uma cadeia ecológica fechada, alimentando-se de salgueiros e produzindo esterco para o solo. A China não estava simplesmente criando animais, mas construindo um ecossistema estratégico. Cada coelho servia como um elo calculado com precisão em todo o ciclo de recuperação da terra e geração de valor econômico. 2011 marca o ano exato em que as Nações Unidas reconheceram o Kabuki como um modelo global para a restauração de terras. Por que a validação ocorreu, apesar das controvérsias remanescentes no ciclo de recuperação do solo?
Aparentemente havia dúvidas sobre a eficácia, mas os resultados foram convincentes o suficiente para garantir tal classificação internacional. Em 2019, o status foi elevado para Centro de Demonstração Internacional. Mas isso é apenas o começo da expansão. A história de Wong estendeu-se rapidamente para muito além das fronteiras da China. À primeira vista, a replicação global parece complexa, mas na prática, o modelo econômico ecológico espalhou-se para a África, o Oriente Médio e a Europa. Muitas nações nessas latitudes lutam contra a desertificação acelerada e as mudanças climáticas. O destaque técnico vai para a Andaluzia, a maior região semiárida da Espanha. Pode-se notar como o governo local adota a abordagem estilo kabuki, construindo uma parede verde mediterrânea. Vê-se a restauração de plantas nativas, ocorrendo simultaneamente a implementação da agricultura regenerativa. O equipamento gradualmente instala fazendas solares agrofotovoltaicas, integrando energia e vegetação. De uma terra anteriormente morta, o kabuki tornou-se um símbolo de esperança. Se um deserto na China pode ser revivido, a barreira técnica para o resto do mundo deixa de existir.